Amém, glória a Deus. Lucas capítulo 9, verso 51, irmãos. Lucas 9, 51, nós vamos ler até o 56. Hoje o pastor Rodolfo está na igreja do Guarujá, com a pastora Flaviana, o pastor Edilson e a pastora Vininha. Palavra do Senhor. Lucas 9, 51. Diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago, João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Curva um pouquinho a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos, abençoa-nos, conduz-nos ao centro da tua vontade e do teu querer. Nos ajuda, pois nós precisamos de ti. Declaramos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Por isso que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja realizada em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu tenho falado que é um tempo de alinhamento, há um tempo de conserto, há um tempo de muitas reflexões. Eu não sei se você entende isso, mas, como eu disse, existe um aspecto muito importante dos meses na cultura judaica, porque o nosso calendário, o calendário que nós temos de janeiro, fevereiro, né, e assim por diante, ele é um calendário totalmente dedicado à idolatria. Não sei se você sabe disso, a começar lá pelo mês de janeiro, que é uma homenagem a um deus chamado Janus, que o significado é caos. Só para você ter uma ideia do que a gente vai falar sobre reino espiritual, sobre coisas espirituais. Você já percebeu que janeiro, embora tenhamos, para nós no início de ano, geralmente são um ano que acontece muito acidente, acontece muitos caos, desastres. O mês de janeiro é considerado o mês de Janus, que é de caos. Fevereiro, Febros, que é o deus da morte, na cultura mística grega, né? Março é o deus romano Martius, que é de Marte, né? É o deus da guerra. Abril, Aprilis, que é Vênus, é um espírito de prostituições e de adultérios. Maio é a deusa grega Maia, mãe de Hermes, que é a avó de Hermafrodita, que é significado de pequena mãe, que já vai para a parte de homossexualismo, lesbianismo e coisas do gênero. Então a gente olha para o nosso calendário e a gente às vezes não desconsidera as questões que são proféticas, que são questões de regências espirituais, que às vezes estão afetando. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver o vídeo que eu coloquei da igreja hoje, da senadora Damares, do que ela falou sobre as crianças. Isso é uma verdade, isso acontece. Eu já vi, inclusive, fotos desse caos, das crianças que são traficadas para a prostituição, desde bebês até, não chega nem na adolescência,
de crianças que as suas pernas e braços são cortados para ela não fugir. Era uma boneca, de objeto sexual. É difícil, né, a gente falar isso, né? Até de imaginar, né? Mas é uma verdade, a gente não pode fechar os olhos. Quem viu o vídeo que eu coloquei? Se você não viu, veja lá. Dos dentes das crianças que são arrancados. Arrancados. Para quê? Para a prática do sexo oral. Crianças de 2 anos, 3 anos. Meu Deus, isso acontece, sabe aonde? No Brasil. É uma regência espiritual. A igreja está muito presa ao que é natural, quando ela deve entrar na regência que é espiritual. E é por isso que nós temos que dar uma olhada às vezes lá para as regências que são das raízes de Jerusalém. É por isso que nós estamos vivendo um Techuvá. São 40 dias de oração, de jejum, para 7 anos de bênção de um próximo Shemitah. Mas nós não somos judeus, mas se eu entender o que é aquilo que é regência profética, eu vou ser abençoado. Eu preciso entender o que é a regência profética. Se eu viver o que é profético, por que o judeu ele é abençoado? Porque ele entende e ele vive essa regência. Ele viaja nessa regência. Ele aplica essa regência na vida dele. Eu não posso desprezar. Eu estou falando isso aqui dirigido pelo Espírito Santo para a sua vida. Então nós estamos nesse novo tempo, né, que é o tempo da misericórdia de Deus, é o tempo da ação de Deus sobre a vida daqueles, segundo a cultura profética do mês que nós estamos vivendo, de Israel, é quando o rei vai ao campo. Olhe para o seu irmão e diga assim: o rei está no campo. Eu vou te falar o que isso significa. Imagina, eu não sei se você já entrou em algum lugar de autoridades. Eu já tive a oportunidade de entrar em alguns lugares. Mas se você entra, imagina você, olha, você vai falar com o governador de São Paulo. Para você chegar até o governador, é uma série de protocolos. Você chega naquela sala, uma sala que é do tamanho dessa igreja. Aí você fica até meio sem jeito de falar. De repente até aquilo que você foi para falar, você não consegue. Então o que ele está dizendo? O que o campo profético está dizendo a respeito disso? Não é você que vai ao palácio, é o rei que veio até você. Para quê? Para se relacionar com você, para dar a oportunidade de você colocar tudo para fora. Porque você tem que lembrar que o rei que você tem não é seu rei, é seu pai, rico em misericórdias, pronto para te perdoar, para que você seja desatado no reino espiritual. Mas isso é para quem entende e se entrega no reino espiritual. A minha mensagem hoje para você é: não abandone a mentalidade bíblica. Diga ao seu irmão: não abandone a mentalidade bíblica. Nós vimos um texto, lemos aqui um texto que Jesus está caminhando e ele é rejeitado em um lugar, e Tiago e João, ao observar aquilo, ficaram muito bravos. Eles ficaram muito bravos. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nos deixam muito bravos. É verdade ou não? Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nos deixam muito bravos, muito chateados. E a intenção de Tiago e João era proteger o Senhor. Então eles falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente faça como Elias, que orou e mandou cair o fogo do céu e queime toda essa cidade, porque não é digno de nada? Olhou para ele e falou assim: meu amigo, que mentalidade é essa? O contexto é outro. Elias estava no monte, havia os profetas de Baal, havia uma prova, havia uma necessidade naquele momento da manifestação da minha glória através do fogo. Mas eu não vim aqui para destruir vidas.
Jesus não entra na minha e na sua vida para destruir ela, para acabar com ela, não. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Estou aqui para destruir. Que mentalidade é essa? Que ideia é essa? Como é que eu posso entrar num tempo de alinhamento se eu não tomar cuidado com a minha mentalidade? Eu preciso tomar cuidado. Para quê? Para que eu não seja influenciado de forma negativa e contrária ao princípio de Deus. Você é uma pessoa capaz. E sabe o que acontece? Em vez de essa pessoa capaz se tornar um influenciador e não se deixar influenciar, muitos estão se deixando influenciar. Mas Deus nos chamou para sermos uma influência sobre a família, sobre a igreja, sobre o mundo, sobre a sociedade. Mas para isso nós temos que ter a nossa mente sarada. Quem está me entendendo? Precisamos ter uma mente curada. Imagine se cada pessoa que viesse do mundo para a igreja e quisesse aqui colocar os seus costumes e hábitos, e a igreja, beleza, vamos aderir. Não! Quem entra na casa do Senhor é transformado pela palavra do Senhor, porque a igreja é a forma que forma pessoas. Imagine eu com os pastores da igreja, homens consagrados, homens bênção. Mas o pastor Fabiano vem com uma coisa, pastor Rodolfo com outra, pastor Francisco com outra. Não! Eu sei quem eu sou. Eu preciso tomar cuidado. E lamentavelmente muitos cristãos estão com a sua mentalidade totalmente fora do que é o princípio, do que é a palavra. Nós temos pessoas que estão dentro da igreja, mas elas estão cheias de raiva. Estão na igreja, mas estão vivendo em contendas em casa, na igreja, no trabalho. Por onde a pessoa passa, ela arruma encrenca. E ainda chama o juízo de Deus. Deus vai entrar com providência. Estamos assim como Tiago e João. Vai, Senhor, cai fogo do céu, que o meu patrão morra infartado. Essa não é a mentalidade de Cristo, essa não é a mentalidade bíblica, isso não é o que a igreja ensina. Isso é uma cultura diabólica, mundana. Pessoas que vivem com discussões, confusões, não leva a lugar nenhum. Pessoas dentro da igreja com competitividade. Pessoas que estão cheias de egoísmo, de soberba, olhar altivo, cheias de desonra no seu caráter. A Bíblia não me ensina isso. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: portanto nós quem? Eu, Felipe, Fabiano, Elizabeth, Rogério, Cira, você, portanto nós, que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O mundo está nos olhando, a igreja está nos olhando, os discípulos estão nos olhando, a nossa família está nos olhando, os patrões estão nos olhando. Portanto nós, cercados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Portanto nós, que temos a mentalidade de Cristo, nós que nos consideramos cristãos, não vamos andar como as pessoas do mundo andam, ou como algumas pessoas dentro da igreja andam,
mas vamos andar de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou. Veja Paulo escrevendo aos Gálatas, ele está chocado com aquela igreja, ele está pasmo com aquela igreja. Ele diz àquela igreja: ó insensatos Gálatas, ó insensatos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 3 verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, cujo Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Como? Você que aprendeu a palavra, você que está tanto tempo na igreja, você que se diz líder, você que se diz pastor, você que se diz apóstolo, você que se diz presbítero, você que se diz levita, você que se diz... Como? Ainda tem uma mentalidade tão mundana. Como já se deixou influenciar? Paulo disse: como vocês já saíram daquilo que foi ensinado? Ou como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 3 também, eu acho, verso 1, como Paulo diz àquela igreja: não tem como eu falar de coisas profundas e espirituais. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Uma igreja de adultérios, uma igreja de mentiras, uma igreja de manipulações, uma igreja de competitividade, uma igreja de omissões. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para a igreja. Uma igreja que precisa estar focada no princípio, uma igreja que precisa estar conectada àquilo que é de Deus. Nós somos uma igreja que está focada em Jerusalém. Nós somos uma igreja que tem que estar de olho em Jerusalém. E nós não podemos abandonar esta mentalidade. Porque Jesus está voltando, meus irmãos. Estamos a cada dia mais e mais e mais acomodados. Eu gosto dos dias que dão sequência a um congresso. Porque eu já fui para a igreja quarta, eu já fui quinta, eu já fui sexta, eu já fui sábado, agora domingo eu vou descansar. É fato. É fato. E por isso que eu disse: glória a Deus pela tua vida. Sabe por quê? Porque o diabo não te enganou. O diabo não te enganou. Você está na casa do Senhor, para a glória do Senhor. Como diz o Gera, se tivesse culto segunda eu vinha, terça eu vinha, quarta eu vinha, quinta eu vinha, sexta eu vinha. Se tivesse todo dia eu vinha. Eu creio que ele viria. Diga ao seu irmão: não abandone a mentalidade bíblica. Você precisa ter a mentalidade de Jerusalém. Aleluia. E nós estamos vendo. Por que Deus não manifesta sua glória como no passado, seus milagres como no passado? Por que não há aquele mover como no passado? Porque não há um povo como aquele do passado. Porque se exigir um pouquinho mais da igreja, meu Deus do céu, que sacrifício. Se pedir para passar meia hora do culto, meu Deus, que sacrifício. Pedir para chegar meia hora antes, meu Deus, que sacrifício. Mas tinha um povo que dizia: Senhor, eu quero mais. Você louvou isso hoje, né? Senhor, eu quero mais. Melhor o Felipe nos ajudar, né?
Senhor, eu quero mais de ti. E aí a gente vai adorando, pode continuar. Eu quero muito mais. E a gente vai adorando, e a hora vai passando, e a glória de Deus vai se manifestando, e uma paz, uma alegria começa a inundar o nosso coração. Mais do teu poder. Essa é a mentalidade de quem quer estar na presença de Deus. Quanto tempo você já não perdeu com um amigo que só ficou enchendo tua paciência, tu louco para acabar a conversa, ele não acaba e tu não tem coragem de falar para ele: irmão, chega, tô cansado. Quantas vezes alguém não roubou o teu tempo e tu ficou: é verdade. Aí o Espírito Santo começa a manifestar o poder e a glória. Aí o Espírito Santo começa a mover a igreja. Tá bom, Espírito Santo, chega, acabou o culto, eu quero ir embora para minha casa. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Por que encobertas? Por que escondidas? Por quê? Será que é porque Deus não quer que a gente encontre? Será porque o desejo de Deus é que a gente passe uma vida inteira procurando, não está aqui, não veio, não é isso? Tenho certeza que não. Na verdade, o que Deus deseja é ver o nível do nosso desejo por Ele. É o nível do nosso desejo. A gente quer pregar e ver as multidões dançando, rodando. Isso enche o nosso ego. Manifestação de poder. Uau, eu sou o pregador. Plá. Olha, eu ponho a mão, cai todo mundo. Plá. Vaidade. Eu quero ver a plateia me aplaudindo porque eu sou o cantor. Eu sou aquele grande cantor. Onde eu chego, todo mundo, aleluia, eu sou o ídolo deles. Vaidade. Mentalidade do mundo. Queremos os aplausos que os estádios dão, que os shows dão, os artistas gospel. Tudo vaidade. É lógico que Deus vai nos usar. É lógico que as pessoas vão cair. É lógico que vai haver um mover. Mas Deus sonda o teu coração. Aonde está o teu coração? Aonde está o nosso coração? Então Deus quer saber o nível do desejo que nós temos pela presença dEle. Qual é o nosso nível de comprometimento com Ele? Porque tem que procurar, o que está escondido tem que procurar. Ele quer saber o que está de fato no nosso coração, igreja. Veja que Ele chama de reis as pessoas que se dispõem a procurar. Sabe por quê? Porque rei tem governo, rei tem prosperidade, tem domínio, tem sucesso, tem soberania, rei tem riquezas. Então ele diz: quando você se propor a buscar as coisas que estão encobertas no profundo, vai vir sobre você uma unção de governo, de reino. Vai vir sobre você uma unção de prosperidade, de riqueza. Vai vir sobre você uma unção sobrenatural. Quem está me entendendo pode aplaudir ao Senhor dos Exércitos.
Isaías 45:3 diz: dar-te-ei os tesouros escondidos. Cutuca aí a pessoa do seu lado e fala assim: Deus está doidinho para te dar tesouros escondidos. Só para um propósito: para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A vontade de Deus é que nós venhamos a encontrar esses tesouros. É por isso que Ele nos deu um mapa. Diga ao seu irmão: você tem um mapa? Pergunta a pessoa: você tem um mapa? Qual que é o mapa dos tesouros? Olha o pastor levantando o mapa aí, ó. Está na tua mão, irmão. O mapa está aqui, ó. Esse aqui é o mapa. Olha o que ele diz lá em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Alguém recebeu? Diga ao seu irmão: você será próspero e você será desatado. Você será bem sucedido, porque esta é a vontade de Deus para a tua vida. Quem vai prosperar? Quem é que vai prosperar? Quem é que vai ter sucesso? Aleluia! Quem é que vai experimentar as coisas profundas de Deus? Aqueles que se dispuserem a buscar incansavelmente pelos tesouros do céu. Essa é a mentalidade bíblica. É justamente o abandono da busca através da palavra que gera a nossa destruição. É como eu disse: teve congresso sexta, sábado, domingo eu vou ficar em casa. Não, eu tenho célula terça, culto de oração, escola de oração quarta, quinta. Meu Deus! É para ver se tu vai para o céu abençoado. É enxertar Deus em você pela palavra. É por isso que lá em Romanos 12:2 diz: não se conforme. Sabe qual é a cultura judaica? A nossa cultura na criação dos filhos. Graças a Deus, quem está na igreja, eu espero que não esteja mais nessa direção. É ensinar a cultura do folclore. É ensinar a cultura do Papai Noel, do coelhinho da Páscoa. É ensinar a cultura do carnaval. Porque são crianças. Vai em Jerusalém, crianças sentam para ler a palavra, a Torá. Uma criança de 12 anos sabe a Torá, os 5 livros da Bíblia. A cultura de Israel é ensinar o mapa, é ensinar o caminho, é ensinar a escritura. A cultura de Israel é essa, é introduzir, é embutir na criança. Mas nós não é tão criança, ela é inocente, ela pode dançar no carnaval, não tem problema. Você embutindo nas crianças, embutindo no seu filho uma cultura prostituída. Não, coelhinho da Páscoa. Coelho nem bota ovo, abençoado. Se você achar um coelho que bota ovo, você é milionário e não sabe. Mas é folclore, é mentira, é engano. Como diz um deputado: se o Papai Noel descer pela chaminé da minha casa, ele vai levar bala.
Até porque na minha casa nem tem chaminé. Não podemos ter medo de ensinar a verdade para os nossos filhos. Ensinar a cultura que é do reino de Deus. O mundo não tem medo de ensinar a cultura dele. Nós não podemos ter o medo de ensinar a nossa cultura. Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa identidade. É por isso que é uma juventude perdida. Aonde tem pais com a mentalidade que meu filho cresceu na igreja, nunca experimentou nada do mundo, é natural que ele vá. Não é! É justamente a nossa mentalidade que vai dirigir a nossa vida. É no que eu acredito. É isso que vai dirigir a minha vida, são os meus valores. E é por isso que Israel ensina aos seus filhos a palavra. Serem apegados à palavra, serem apegados à verdade. Isso que nós chamamos de visão, ou de uma cosmovisão, é como eu vejo o mundo. Como eu estou vendo o mundo. Na cultura judaica existem 3 tipos de mentalidade. A primeira é a mentalidade bárbara. Não é a irmã chamada Bárbara, é a Bárbara, que é a mentalidade de Satanás. É a mentalidade que João diz: o ladrão vem senão para roubar, para matar e para destruir. É a mentalidade do medo, das depressões, das síndromes. Ela vai trabalhando e gerando cativos. É uma forma de governo que é feito à força. É um terrorismo gerado na vida das pessoas. Olha para a pessoa e fala assim: Jesus não é terrorista. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele entra. Se você não abrir, Ele não entra. Ele não é terrorista. Tiago e João queriam ser terroristas. O senhor quer que manda vir fogo do céu? É que nem a ponte lá que explodiu. Tem um monte de crente terrorista. Esse enviado de Satanás tinha que morrer. Podia pegar fogo nessa empresa, para essa empresa tomar um prejuízo terrível, porque ele não me paga direito. Já deve ter até olhado para o céu e falou: Senhor, só uma fagulha do céu. Falei, esse dia eu fiquei preocupado contigo, Giovanni. Pegou fogo ali pertinho, não foi? Eu estava vindo de moto e eu vi o fogo. Eu falei: meu Deus, cadê Giovanni? Mas você não orou não, né? Não orou para cair fogo do céu não, né, meu irmão? Mas estava queimando lá em Cubatão, lá, eu vi. Estava vindo de São Paulo, eu vi. Diga: sua mente precisa ser bíblica. Uma raiva daquele irmão. Pensa numa raiva. Ele que tem a raiva de mim. Eu quero estar em paz com meu Deus. Eu não dependo de ninguém para viver bem com Deus. Eu não dependo de ninguém, não dependo da minha esposa, não dependo dos meus filhos, não dependo nem da igreja. É eu e Deus, depende de mim e de Deus. Ah, mas aquele irmão é mentiroso. Ah, mas aquele irmão me enganou. Ah, mas... deixa ele se entender com Deus. Porque nós temos uma mentalidade que ela não é uma mentalidade bárbara. De tortura. A gente às vezes tortura pessoas com o nosso olhar, com o nosso desprezo, com a nossa ignorância. Essa não é uma mentalidade de Deus, irmãos. Você já viu de Jesus desprezar alguém? Já viu Jesus virar as costas para alguém? Diga: minha mentalidade é bíblica.
Essa mentalidade bárbara é a mentalidade que Satanás usa para nos torturar, para nos oprimir, para colocar em você que não vale a pena continuar, que não vale a pena acreditar, que não vale a pena fazer. Outra mentalidade é a mentalidade grega, que foi uma mentalidade que influenciou todo mundo, que influenciou várias culturas, que é uma mentalidade da libertinagem. Para os gregos, nós somos pequenos deuses. Tudo é racional, tudo precisa ser experimentado, provado. Já viu gente assim, eu tenho que provar de tudo da vida? Foi por causa daquela forma de pensar que eles mesmos, com a democracia que eles criaram, eles colocaram juntamente a mentalidade bárbara, quando eles cometeram vários e vários deleites, crimes. É uma mentalidade cheia de vaidade, uma mentalidade cheia de sensualidade, que nos chama a conhecer, né? Se conhecer, conhecer a si mesmo, né? Das filosofias, conhece-te a ti mesmo. Eu hoje, nem comentei isso com a apóstola, mas eu estava pensando assim, por que será que uma irmã, não estou incentivando isso não, hein? Não vou nem falar, deixa eu falar, senão vou falar alguma coisa, melhor ficar quieto. Não, porque eu não sei se uma foto é pecado ou peca quem fica lá olhando aquela foto demais, entendeu? É lógico que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa imagem, porque a gente está numa geração aprisionada pela internet, aprisionada por likes, aprisionada por curtidas, aprisionada porque aquele tem tantos seguidores. Nós estamos vivendo isso, sabe? Essa é uma mentalidade de Deus. Eu sou seguidor de Jesus, eu curto Jesus, eu quero andar como Jesus. É assim que eu quero. Eu não quero me parecer com nenhum pastor, com nenhum apóstolo da visão. Eu quero me parecer com Jesus. Eu não quero uma mega igreja agora, não. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero o que Jesus tem para a minha vida. A mentalidade grega é o que diz em Romanos capítulo 1, verso 24 e 25. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Homem com homem, mulher com mulher. Eu estava hoje, tirei um momento com a minha família. Eu vi uma cena que é difícil de entrar, sabe? É difícil de entrar. Fala, meu Deus, que ponto que eu estou. O que vai ser das minhas netas? O que vai ser, sabe, do futuro desse mundo? Por quê? Porque a igreja que deveria se manter firme, é uma igreja dividida, competitiva, é uma igreja que está brigando por membros. Diga, eu tenho a mentalidade de Deus, a minha mentalidade é bíblica. Essa mentalidade, irmãos, onde nós pegamos os ensinamentos da Bíblia, onde nós somos orientados através da palavra a ter uma conduta moral, a ter um caráter tratado. Viver em santidade nada mais é do que ter a mentalidade bíblica.
Colossenses 3:1 diz: portanto, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Eu estou acabando, tá? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muitas pessoas, elas olham para a Bíblia, elas olham para a lei de Deus como uma proibição para as suas vidas, até gente na igreja, como limitações, mas não é isso. O mandamento, o princípio, porque nós falamos tanto de igreja de honra, igreja de princípio, por quê? Porque o princípio nos protege. O mandamento de Deus nos protege, Ele garante a nossa vida, Ele preserva aquilo que é correto. O mandamento é a armadura, é a bússola para quem quer chegar no céu. Ele não me limita, Ele não me trava, Ele não me escraviza, mas Ele me liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o princípio que me leva ao sucesso, é o princípio que me leva ao milagre. A lei de Deus foi criada para nos proteger, e tem gente, a gente não está mais debaixo da lei, então você é um pervertido, porque a lei de Deus permanece para sempre. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Os sábios desta geração, isso é, isso não é, isso é, isso não é, de Gênesis a Apocalipse, isso é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada, pronta para ensinar, corrigir, é a palavra para direcionar, é a bússola daqueles que querem herdar a vida eterna. A desonra me leva para o inferno, o pecado me leva para o inferno, mas a palavra me leva para o céu. O princípio. Só que viver princípio, viver honra, não é para qualquer um não. Estar firme continuamente não é para qualquer um não. Jesus começa e ele fala das coisas do reino, e ele vai ensinando as coisas do reino, as multidões sendo tocadas pelo Senhor. Aí Jesus fala assim: vamos falar de coisa profunda, mas coisa profunda dói. Aí João, capítulo de número 6, verso de número 66 diz: desde então muitos dos seus discípulos retrocederam e já não andavam mais com ele. Porque viver princípio não é para qualquer um. Porque viver honra não é para qualquer um. Porque ser discípulo não é qualquer um. É estreito, é alinhado, mas é o caminho para o céu. Jesus, que não estava preocupado com quem não queria viver princípio, virou para os 12 e disse: e vocês? Vocês também querem ir embora? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Tu, e somente tu, tens a palavra da vida eterna. Nós descobrimos um tesouro, nós tivemos uma revelação. É só o Senhor que tem a palavra da vida eterna, não tem outro lugar. Nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho do Deus vivente. Eu tive a revelação da verdade, eu tive a revelação do princípio. O que o Senhor falar é a verdade. Eu não estou preocupado com aquilo que o Senhor fala, porque eu sei que aquilo que o Senhor fala é para o meu bem. É essa convicção que mantém em nós a mentalidade bíblica.
É essa convicção que, se não estiver em nós, nós seremos tomados e roubados pela mentalidade de Roma. Se nós não tivermos essa mentalidade, seremos roubados na mentalidade profética, na mentalidade visionária, na mentalidade da libertação, da cura, da honra, da visão apostólica. E é por isso, como igreja, o Senhor está dizendo: mantenha a mentalidade do céu, mantenha a mentalidade da palavra. Não seja influenciado, mas influencie. Não sejam conformados com este mundo. Se alguém vem até você para falar algo que não condiz com o princípio, aparta-te dele. Roma quer um papado, mas Jesus quer um apostolado. Essa é a mentalidade. E é por isso que Jesus olhou para os discípulos e disse: de que espírito sois? Eu não vim aqui para destruir, eu vim aqui para salvar. E essa é a mesma mentalidade que continua em Jesus. Eu quero te salvar, Caetano. Eu quero te salvar, Felipe. Eu quero te salvar, Rogério. Eu quero te salvar, Antônio. Eu quero te salvar, Cira. Eu quero te salvar. O Senhor quer nos salvar. Mas hoje Ele está nos dizendo: seja renovado pelo princípio, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vamos colocar de pé. Quero orar pela sua vida.